Vamos falar sobre uma nova atitude. Em Romanos 8, versículo 29, Paulo diz: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui nessa escritura, irmãos, Paulo fala que o grande projeto de Deus é que cada um de nós sejamos a imagem do Filho de Deus. Que cada um de nós sejamos parecidos com Jesus, para que cada um de nós a cada dia seja transformado, um processo constante de sermos parecidos com Cristo. Porém, nós também somos de carne e osso e somos falhos ainda, né? Nós, enquanto vivemos nesse mundo caído, nós temos a nossa natureza pecaminosa querendo falar também mais alto. Então, dentro de nós, muitas vezes, fica uma guerra de dois extremos. De um lado, o Espírito de Deus mostrando o caminho certo a seguir, e do outro, a nossa natureza querendo nos levar para o caminho ruim. Então, todos nós, irmãos, todos os dias de nossas vidas precisamos ter uma nova atitude de enfrentarmos nós mesmos e sermos mais parecidos com Cristo. Bom, gente, continuando, finalmente, em Romanos 8, 29, né? Paulo diz que o projeto de Deus é que sejamos a imagem de Jesus, né? A imagem de Cristo. E agora a gente vai entrar agora um pouquinho no capítulo 6. No capítulo 6. Mas para a gente entender um pouco mais desse capítulo, eu quero voltar com vocês no início do livro de Romanos. Mas antes disso, bom, como dissemos, existem duas forças atuando dentro de nós, né? De um lado, o Espírito de Deus trabalhando para que sejamos mais parecidos com Jesus, dia após dia, e do outro lado, a nossa natureza pecaminosa, nos querendo afastar de Deus, né? Por isso é importante que cada um de nós tenhamos uma atitude diária, de negar a nós mesmos e buscar fazer a vontade de Deus. Uma atitude de vencer o pecado, uma atitude de ser mais parecido com Jesus. O livro de Romanos ele é muito rico, ele é muito valioso em conhecimento. No começo, a partir do capítulo 1, da metade até o 3, Paulo nos conta um pouco sobre como nós, seres humanos, estamos afastados da glória de Deus. Como nós somos pecadores, né? A nossa essência é má. Então, nós merecemos o justo juiz de Deus. Pelo pecado. O pecado nos afasta de Deus, né? Então, por si só, nós somos merecedores da ira. Lá no capítulo 3 fala que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos somos merecedores da ira de Deus. Mas o lado bom disso é que no capítulo 4 e 5, Paulo abre o tema sobre a justificação por meio da morte do Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz pelos nossos pecados. Jesus veio para essa terra e morreu no nosso lugar. E é isso que vem falando no capítulo 4 e 5. E que dessa vez, agora, finalmente, nós temos paz com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Eu quero convidar você que está nos visitando hoje pela primeira vez a falar com quem te convidou e estudar a Bíblia com você, e conhecer um pouco mais desse Deus maravilhoso que tanto nos ama, dando seu Filho Jesus, né, para morrer por nós. E hoje nós estamos em paz com Ele, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, nós estamos em paz com Deus, pois Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, no capítulo 6, irmãos, no capítulo 6, Paulo vai falar um pouco do que essa justificação pela fé no Filho de Deus, que é Jesus, acarreta para cada um de nós. O que ela causa de impacto na nossa vida, de forma prática.
Então vamos lá. Romanos 6, versículos do 1 ao 8. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Irmãos, aqui no capítulo 6, Paulo ele começa respondendo uma possível dúvida, né, de alguns romanos. Já que no capítulo 5, Paulo fala que somos justificados pela fé, e onde a graça abundou, onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? Então, pode ser que alguém viesse a se perguntar, mas então quanto mais eu peco, mais a graça reina. Então eu vou continuar pecando. Paulo ele é bem enfático. Paulo ele é bem enfático ao falar de forma alguma. Como poderemos continuar pecando nós que morremos para o pecado? Em seguida, Paulo fala sobre o nosso batismo, né? Afinal de contas, quando fomos batizados, morremos com Cristo e nascemos para uma nova vida. Nosso batismo significa morte e vida para uma nova vida, para que possamos ser mais parecidos com Jesus. A consequência, irmãos, de uma nova vida é que você não vai pecar? Não, não é isso. Nós continuamos sendo falhos e podemos ter deslizes, né? Porém, o pecado ele não vai ser o senhor de nossas vidas. O pecado ele não vai ter o controle mais de nós, como nós vivíamos antes de conhecermos a Deus, né? Sendo assim, nós somos chamados para termos uma nova vida mais parecida com Jesus, onde a cada dia Deus vai trabalhando em nós por meio do seu Espírito. A cada dia nós sermos mais parecidos com Cristo. A presença de Deus ela vai viver dentro de nós. O Espírito de Deus vai nos ensinar a obedecer. Se a gente pudesse ilustrar como seria isso, é como se fosse uma linha do tempo, começando no nosso batismo, onde a cada dia nós estaremos passando por um processo de santificação, que é o quê? Cada dia o trabalhar de Deus em nós vai fazer nós sermos mais parecidos com Jesus, até o dia de nossa glória. A questão irmãos, é que nós podemos retardar esse processo. Nós podemos acabar impedindo ou atrapalhando esse processo de santificação que Deus quer operar em cada um de nós. Como nós podemos interferir nesse processo? Como podemos atrapalhar? À medida que nós damos lugar ao nosso eu, à medida que nós damos lugar à nossa carne, ao nosso egoísmo, procuramos nossos interesses e acabamos negligenciando alguns recursos que a graça de Deus nos disponibiliza, como o arrependimento, a ajuda dos irmãos, o convívio. E então eu separei 3 pontos para a gente ter uma nova atitude a cada dia para enfrentar o nosso eu e sermos mais parecidos com Jesus. Primeiro ponto, uma nova atitude contra o pecado. Uma nova atitude contra o pecado. Vamos lá continuar em Romanos 6,
no capítulo 6, só que agora no versículos 16 até o 19. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Irmãos, aqui Paulo, ele fala que éramos escravos antes, né? Só que ainda hoje podemos cair, se não tomarmos cuidado, podemos cair no erro de deixarmos escravizar novamente pelo pecado. O ser humano, ele tende a ser escravo de alguém. Paulo fala isso, ou você vai ser escravo de Deus, ou você vai ser escravo do pecado. Ou você vai ser escravo da justiça, ou você vai ser escravo da injustiça. Principalmente, irmãos, o pecado que não é trabalhado. Isso aqui temos que tomar mais cuidado. O pecado que é mais sutil. O pecado que chega de forma lenta em nós e a gente não toma cuidado, não expõe para a luz, não procura se arrepender, não busca ajuda. Esse é o pior deles, irmãos. O que tem sido difícil para você abandonar? O que você sente que tem sido difícil de você largar e que está causando e que está te atrapalhando na condução do Espírito de Deus na sua vida? Um grande perigo para nós, irmãos, é acabarmos procurando se isolar. Muitas vezes a gente, ou por vergonha, ou por dificuldade de expor mesmo a luta que vamos passando, nós não vamos até alguém para buscar ajuda e não levamos isso para a luz, né? Isso é uma forma como Satanás age, como ele trabalha, provocando um isolamento de você. Eu queria compartilhar um vídeo bem curto, que fala um pouquinho disso. Vamos lá. Opa. Não deu. Bom. Tudo bem, não vamos ter o vídeo. Ele caiu quando caiu a conexão. Mas basicamente era quando gladiadores, bem no Coliseu de Roma, eles eram colocados à prova ali, onde eles tinham que lutar pela sua própria vida. E nos conhecidos jogos, né, de Roma, né? Só que eles tinham que enfrentar leões, feras bem perigosas, oficiais de Roma, e a tendência era que eles morressem. Geralmente, quem iria assistir jogos lá no Coliseu de Roma estava esperando que eles morressem, que eles fossem mortos. Porém, no vídeo que eu iria mostrar, do filme Gladiador, eles se juntam, unidos, eles conseguem vencer tanto as feras quanto os oficiais romanos, e eles sobrevivem. Da mesma forma, irmãos, na luta contra o pecado é desse mesmo jeito. Nós não podemos vencer ele sozinhos. Nós precisamos da ajuda um do outro. E por isso eu quero encorajar você a ter uma nova atitude de enfrentar as nossas próprias lutas, em expor, em pedir ajuda do irmão. Sou muito grato ao Leandro, ao Pedro, Israel. Juntos nós temos
nos fortalecido, né? Sempre confessando nossos pecados, e isso tem nos feito ser mais fortes, né? Em enfrentar essa luta que é o pecado. Uma segunda atitude, irmãos, para nós termos no nosso dia a dia, uma nova atitude de gratidão. Uma nova atitude de gratidão. Lá em Salmo 50, versículo 23, diz: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. É do agrado de Deus, irmãos, termos um coração grato a Deus por tudo que Ele fez por nós e pelas inúmeras bênçãos que Ele nos dá a cada dia de nossas vidas. E Ele se alegra de termos um coração grato. Quem tem um coração grato, o Espírito de Deus trabalha constantemente. O problema é que muitas vezes nós não somos assim. Muitas vezes nós não temos esse coração grato. Muitas vezes a gente acaba sendo reclamões. Muitas vezes a gente acaba sendo pessoas inconformadas com a vida, ou tristes com algumas coisas. Paramos para olhar só para os problemas, para o lado ruim das coisas. Muitas vezes pessoas vêm com boas ideias, tal, mas a pessoa já vai logo pro lado ruim, pro ponto negativo. E eu confesso que eu mesmo muitas vezes sou assim, às vezes reclamão. Lembro de essa semana, por exemplo, estava estudando, né, de noite, estava morrendo de fome, e eu sabia que minha mãe estava fazendo um jantar, né? E aí depois, quando terminei, eu fui lá ver, contente, assim, empolgado para comer, e aí eu vi lá e era panela de brócolis. E eu não gosto de brócolis. E eu fiquei tipo, poxa, mas brócolis? Ué, mas por que você não foi fazer a janta, então? A nossa tendência é ser reclamão. A nossa tendência é ser ingrato. Só que o ruim disso é que isso acaba ofuscando o trabalhar do Espírito de Deus nas nossas vidas. Deus, ele quer trabalhar no coração grato. Deus quer que eu, você, todos nós tenhamos um coração grato a Ele por tudo que Ele nos tem feito. Lá no final de Romanos, no capítulo 16, Paulo, ele é muito grato a um casal que ajudou muito ele. E diz assim, Romanos 16, versículo 3 e 4. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Paulo aqui ele está reconhecendo tudo que esse casal, Priscila e Áquila, fizeram por ele e pelos outros. Priscila e Áquila eram um casal que não somente sacrificou a sua vida para ajudar Paulo, como em meio a tanta turbulência que eles viviam, eles ainda ensinavam os novos discípulos a conhecer mais da palavra de Deus, a conhecer mais quem era Jesus. Era um casal que podia muito bem murmurar e se lamentar da situação que vivia, perseguidos pelo Império Romano, mas não, eles aproveitaram aquele momento como uma grande oportunidade de ajudar, de servir o próximo, de contribuir para o reino de Deus. E eu quero encorajar, irmãos, a cada um de nós a sermos pessoas mais gratas e não olhar somente para o lado ruim das coisas, mas sim olhar como uma oportunidade que Deus quer te usar para servir. Você quer ter um coração mais grato? Sirva. Você quer ter um coração mais grato, sem parar de se lamentar pelas coisas, de murmurar? Sirva alguém. Sirva alguém que esteja precisando. Sirva no reino. Quero muito agradecer, por exemplo, ao Alcino, a Patrícia e todos os irmãos que têm servido lá em Santana, né? Todos que têm ajudado com algumas contribuições, como o Alcino mesmo já falou um pouco hoje. E pessoas têm sido ajudadas, pessoas necessitadas têm sido ajudadas. Isso faz não só bem para elas, mas faz bem para
nós mesmos que estamos ajudando. Trabalha no coração. O Espírito de Deus vai trabalhando no nosso coração, vai amolecendo, e a gente vai parando de ser pessoas mais reclamonas e ingratas com as coisas, e vamos passar a valorizar mais tudo que nós temos. Então, esse é o chamado, irmãos, para que tenhamos uma nova atitude de gratidão cada dia de nossas vidas. Um terceiro ponto que eu quero trazer para nós hoje é termos uma nova atitude de fé. Uma nova atitude de fé. Lá em João 14, no versículo 12, Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus aqui ele dá um grande encorajamento. Vocês podem fazer coisas maiores do que eu estou fazendo. Basta vocês crerem em mim. Irmãos, uma coisa assim que atrapalha muito o trabalhar do Espírito Santo em Deus, atrapalha, ofusca um pouco o agir de Deus em nós, é nós pararmos de sonhar um pouco, não termos muita ambição. Deus quer que a gente tenha grandes sonhos, Deus quer usar as nossas vidas, Ele quer usar a minha, quer usar a sua vida, quer usar para grandes coisas. Só que para isso a gente tem que alimentar isso, a gente tem que alimentar esse desejo que Deus tem por nós. A gente tem que alimentar isso sonhando com grandes coisas. De que forma que Deus pode te usar para ajudar a vida de alguém? Que ideia que Deus está colocando na sua mente que Ele quer usar você para você fazer isso, mas você mesmo está impedindo que isso aconteça? Deus quer usar nós, irmãos, para grandes coisas. Temos que sonhar, temos que ter grandes sonhos. A gente pode pegar grandes exemplos na Bíblia. Por exemplo, Abraão foi um homem de muita fé, confiou em Deus, nem que tivesse que matar seu filho, mas ele foi lá e confiou. E Deus o honrou. A Esther, uma mulher de coragem, foi lá e enfrentou o rei e falou o que tinha que falar em prol do povo dela. Quem mais? Neemias foi lá e, com toda a coragem do mundo, teve um sonho, foi lá e agiu em busca de cumprir aquele sonho. Os discípulos, quando Jesus partiu para o céu, ficaram juntos ali, reunidos, se protegendo, e logo em seguida veio o Espírito Santo e agiu na vida de cada um deles, e é o que aconteceu dali para frente. Tudo começou com uma atitude, irmãos. Na verdade, tudo começou com um sonho. Algo que Deus colocou na mente de cada um deles. Começou com esse sonho e eles foram lá e executaram com fé, sabendo que o poder não vem deles, porque eles em si são fracos, mas sim vem de Deus, do seu Espírito. O que Deus tem colocado no seu coração? O que Deus tem te falado para você ir lá e fazer? Faça, é hoje, irmãos. Hoje é o dia de fazermos. Quero encorajar, lembrando de grandes pessoas que temos entre nós, que já estão fazendo algo incríveis por todos nós. Por exemplo, somos muito gratos, Leandro e Simone, pelo excelente trabalho que vocês têm feito aqui na Zona Norte. Tudo começou com um sonho de vocês e vocês vieram para cá e levantaram esse setor e somos muito gratos à vida de vocês. Somos gratos também a todos vocês que servem na nova geração, que estavam servindo e que vão continuar servindo quando voltar os cultos. E é isso, irmãos. Qual que é o sonho que Deus tem colocado em vocês? Patrícia também, obrigado por esse sonho e por executar isso que Deus colocou no seu coração de pegar ajuda no hospital, animar pessoas, ir lá e servir as pessoas na rua. Não podemos deixar de sonhar, irmãos. Que possamos ter essa nova atitude, essa atitude de fé e pensar, poxa, o que Deus pode me usar? O que eu posso fazer para o reino dele? Você, novamente, que está nos visitando hoje, o que Deus quer te usar também?
Venha conhecer esse Deus maravilhoso que tanto nos ama, que usa pessoas falhas, mas que usa para a glória dele, para fazer grandes coisas. Muito obrigado, irmãos, que a gente possa ter sempre uma nova atitude a cada dia de nossas vidas, uma nova atitude contra o pecado, uma nova atitude de gratidão e uma nova atitude de fé. E Deus vai abençoar todos nós.